Então, boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente no nosso sexto seminário, hoje fazendo um balanço das nossas discussões sobre desenvolvimento solidário. Então, já dou as boas-vindas para quem está aqui na sala do Zoom, boas-vindas para quem está acompanhando no YouTube, e já passo a palavra para o Roberto conduzir os trabalhos. Obrigado, vamos lá. Então, boa noite a todas, todos, né? É uma alegria a gente chegar nesse sexto seminário, sexto momento do nosso seminário, seminário sobre desenvolvimento solidário como projeto de país. E o momento de hoje é o momento da gente ver o que a gente conseguiu acumular, né? Nesses debates, nesses 5 encontros que nós tivemos, desde setembro, né? E é preciso dizer qual a ideia, né? Resgatar a ideia desse seminário. Esse seminário ele surgiu a partir de um dos núcleos do Instituto Paul Singer, que é o núcleo que trata de conhecimento, né? Como que nós podemos, a partir do legado do professor Paul Singer, a gente continuar desenvolvendo essas contribuições, né? E esse grupo, de início, nós começamos, no primeiro semestre desse ano, a discutir a ideia de como que nós deveríamos e poderíamos observar o que estava acontecendo no Brasil em termos de economia solidária, né? Então, será que deveríamos ter um observatório dessas iniciativas? E fomos avançando nesse debate, eu, Marcelo, Egeu, Fábio, né? E vimos que tem muita coisa acontecendo, né? A gente sempre lembra aquela coisa do livro Um Milhão de Revoluções Silenciosas, né? Muita coisa acontecendo que a gente poderia observar e poderia aprender, né? Era um método de Paul Singer, né? Aprender com o que está acontecendo, refletir sobre isso, acumular, sistematizar, esse é o método. E nós, entre as várias possibilidades, iniciativas do que observar, nós vimos que nós deveríamos buscar identificar essas iniciativas, essas experiências que estão dando contribuições significativas atualmente no Brasil e em outros lugares do mundo, né, que atuam sobre os princípios da economia solidária, mas que apontam para aquilo que Paul Singer ajudou a gente a pensar. A economia solidária, ela é componente, ela não tem um fim em si mesmo, ela é um instrumento de uma perspectiva de desenvolvimento que eles falavam em desenvolvimento solidário, né? E nós vimos que no Brasil muitas dessas experiências, muitas dessas iniciativas tinham componentes múltiplos, né? Várias dimensões que são articuladas com a economia solidária, e entre essas várias dimensões nós identificamos a ação educativa, né? A educação transformadora. Em todas essas iniciativas há um forte apelo de desenvolver uma educação que seja transformadora das realidades, né? Bem como também optamos de verificar como que é o diálogo dessas iniciativas também com a questão da agroecologia. E, portanto, nós programamos e realizamos esses seminários para aprofundar essa discussão sobre desenvolvimento solidário a partir da confluência da economia solidária, da agroecologia e da educação transformadora, né? O nosso método foi exatamente promover o debate entre quem está refletindo, sistematizando, estudando isso, né? Inclusive nos espaços, né? Acadêmicos, e articular essas pessoas
com outras pessoas que estão também sistematizando, refletindo é, e vivenciando experiências, né, essas iniciativas de desenvolvimento solidário, além de gestores públicos que estão buscando realizar, fortalecer políticas públicas também nesse sentido. Então, esses seminários que nós realizamos, eles têm essa intenção da gente acumular nesse debate, eu diria que com uma intenção muito forte, né, de não ficarmos no discurso muito vazio, sem conteúdo, sem sentido. E o que nós vimos aqui nesses 5 seminários que nós já realizamos e que a Bia, na sequência, fará uma síntese, nós vimos uma riqueza enorme. Eu diria que foram seminários empolgantes. Todos nós ficamos empolgados, felizes com tanto que está acontecendo e com certeza aprendemos muito, né? Então, esse nosso sexto momento é um momento da gente dedicar mais à síntese, né? É um momento de sistematização. E para isso nós pensamos a seguinte metodologia, né? A Bia fará aqui uma síntese desses 5 encontros, né? Uma síntese, uma breve síntese, e depois nós temos algumas provocações para debater exatamente com as pessoas que mediaram esses cinco momentos, né? E essas pessoas, esses mediadores, essas mediadoras que já estão aqui conosco, Marcela, a Helena, a Ronalda, o Fábio e a Mariana, né, ajudarão então a gente a ver exatamente aquilo que a gente que é possível acumular, né, enquanto instituto. No final, obviamente, podemos abrir o debate, devemos abrir o debate e também fazer encaminhamentos em relação a o que fazer com esse material, né, e como dar sequência a esse processo. Tá? Então, eu desejo que tenhamos um bom seminário, mais um sexto, né? E passo a palavra para que Bia possa nos favorecer aqui com uma síntese, né, essa memória enriquecida desses 5 eventos que realizamos até agora. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bia, eu sou da equipe do Instituto Paul Singer e fiquei aqui com essa missão de fazer uma síntese desse ciclo de seminários que teve esse mote, né, do desenvolvimento solidário como um projeto de país. Foi organizado pelo Instituto Paul Singer e transmitido pelo YouTube. Esse é o sexto encontro, como o Roberto falou, a gente teve 5 encontros nesse último semestre de 2023. O primeiro deles foi no dia 23 de setembro, e daí foi o lançamento da revista P2P Inovação, uma edição especial Paul Singer. E daí, nesse dia, a gente teve a presença da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras em Economia Solidária e dos autores e autoras dos artigos que saíram nesse dossiê. Depois, no dia 10 de outubro, a gente teve um encontro chamado Conceitos de Desenvolvimento Solidário e de Economia Solidária em Paul Singer e em outros autores. Esse encontro foi mediado pelo Egeu Esteves, um articulador do Instituto Paul Singer, e daí teve a participação do Gabriel Abascal e do Javier Moreno Ibarra, desde Barcelona, compartilhando a experiência do Fundo para el Desarrollo de Redes de Economia Social e Solidária. Nesse dia a gente teve também a presença da Nelsa, compartilhando a experiência da Justa Trama. A gente teve a participação do secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, e do professor Antônio Cruz, da Universidade Federal de Pelotas. Depois, no terceiro encontro, que aconteceu no dia 24 de outubro, com o tema Economia Solidária, que foi organizado pelo Fábio e pela Mariana, aqui do Instituto, a gente conheceu 2 experiências, o Instituto NUA, que é da Zona Leste da cidade de São Paulo, e o Banco Palmas, de Fortaleza. E a gente teve a participação também do professor Maurício Sardá, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador da rede de TCPs. O quarto encontro, que aconteceu no dia 7 de novembro, teve como tema o desenvolvimento solidário como articulação da economia solidária, agroecologia e educação transformadora.
E daí a gente teve a participação do Abdelaziz de Moura, do Instituto Abdelaziz de Moura, da Rosana Fernandes, da Escola Nacional Floresta Fernandes, do MST, e do Guilherme Prado, da Rede Livres. E o último encontro antes desse foi no dia 21 de novembro, e teve como tema a educação transformadora na base do desenvolvimento solidário. E nesse dia a gente teve a mediação da Helena e da Ronaldo, equipe do Instituto, e a participação da Clarice Aparecida dos Santos, da Universidade de Brasília e do Programa Nacional de Reforma Agrária, da Eda Luiz, da Universidade da Quebrada, uma mulher que foi protagonista de outras experiências de educação transformadora nas periferias da cidade de São Paulo, e do Allenberg Quindins, da Fundação Casa do Homem do Cariri, de Nova Olinda, Ceará. E daí eu fiquei aqui com essa missão de fazer uma síntese dos nossos debates. E daí eu vou começar retomando um pouco o entendimento do que seria o desenvolvimento solidário para o Paul Singer, quando ele diz lá que o desenvolvimento solidário é um processo de fomento de novas forças produtivas e de instauração de novas relações de produção, de modo a promover um processo sustentável de crescimento econômico, que preserve a natureza e redistribua os frutos do crescimento a favor dos que se encontram marginalizados da produção social e da fruição dos resultados dessa produção. Para o Paul Singer, o desenvolvimento solidário ele busca novas forças produtivas que respeitem a natureza e que favoreçam valores como a igualdade, a autorrealização das pessoas, e sem ignorar ou rejeitar os avanços científicos e tecnológicos, mas submetendo eles ao crivo permanente dos valores ambientais, da inclusão social e da autogestão. E daí, nesse encontro desse ciclo de seminários, como uma aposta estratégica do Instituto Paul Singer, como o Roberto contou para a gente, o desenvolvimento solidário ele foi tratado a partir dessa articulação da economia solidária, da agroecologia e da educação transformadora, com o foco em experiências e abordagens que reconheçam a organização local, comunitária e popular na promoção do desenvolvimento. E as iniciativas que eu mencionei, que participaram dos encontros, que a gente conheceu nesses últimos meses, elas são exemplos do protagonismo de moradores e moradores e da força endógena das comunidades na construção das condições que garantam o bem viver. E do reconhecimento de iniciativas organizadas com base na autogestão e que tem o protagonismo dos agentes do território na promoção do desenvolvimento como implantes socialistas no seio do sistema capitalista, eles ajudam a gente a ampliar e a atualizar as teorias alternativas sobre o desenvolvimento, mostrando que o capitalismo ele é hegemônico, mas ele não é único. E com ele coexistem outros modos de organização da sociedade, de organização da economia e de distribuição do poder. Nesse ciclo de debates, a gente conheceu diversas experiências da economia solidária, não só no Brasil, como também, né, de Barcelona. E a gente viu como a economia solidária ela tem um projeto político concreto e ela tem experiências práticas. O desafio dessas experiências tem sido sobreviver frente aos efeitos perversos das crises do capitalismo uberizado e financiarizado, nesse momento atual do capitalismo, disputando os mercados para garantir a sobrevivência desses empreendimentos econômicos solidários sem perder de vista a construção de um outro mercado que seja socialmente ancorado, baseado nos valores da democracia, da justiça social e com uma preocupação ambiental. Nesses encontros, a gente dialogou sobre como o potencial da economia solidária está exatamente na solidez dessas práticas econômicas que são ancoradas em valores contra-hegemônicos, não assentados no lucro, mas sim com uma preocupação territorial, ambiental, social, política e cultural. Como registrou o Paul Singer, o desejo e a necessidade de melhoria da qualidade de vida dos membros de uma comunidade é a condição fundamental para as experiências de economia solidária, que são baseadas na autogestão e prescindem do envolvimento das pessoas. E o Paul Singer, na sua obra, ele chama a atenção para aspectos que apareceram exatamente na fala dos nossos convidados. Por exemplo, a importância do investimento nas ações e nos recursos das comunidades dos territórios, a importância do aumento da capacidade do consumo, as estratégias de ativação econômica dos setores empobrecidos por meio do trabalho associativo e cooperado, e as reivindicações perante o Estado, entendendo que o Estado é responsável para garantir a existência e o fortalecimento dessas iniciativas.
Essas experiências que a gente conheceu, elas mostraram para a gente o potencial da economia solidária em reorganizar a economia e a política, dando elementos para a gente pensar o futuro, que envolve uma disputa pelo Estado, mas que envolve também uma aposta numa construção que é processual e é permeada de tensionamentos e de ambiguidades, de uma consciência política sobre um projeto de desenvolvimento que seja de fato solidário. Nesse momento em que a gente se depara com uma situação de fome, de insegurança alimentar sistêmica, nos nossos encontros a gente discutiu também a necessidade de pensar outras formas de garantir acesso a alimentos que sejam produzidos de forma consciente, justa e solidária. E a gente falou como é impossível dissociar essa situação que a gente está vivendo agora de uma compreensão sobre o modelo do agronegócio brasileiro e o modelo de divisão das terras do nosso país, com a produção de commodities e como essa produção de commodities baseada na produção da monocultura esteve no centro das políticas de desenvolvimento orientadas por uma perspectiva capitalista. Em contraposição a esse agronegócio que objetiva o lucro, que explora a natureza, que explora as pessoas, né? Uma outra proposta de desenvolvimento solidário se assenta na centralidade da luta pela terra, na defesa dos territórios indígenas e quilombolas e também das periferias urbanas, no cuidado com os bens da natureza e no combate à fome. E daí, desde essa perspectiva, a agroecologia ela pode ser entendida mais que como uma forma de cultivo, mas sim uma possibilidade de reorganizar as relações de produção, de reorganizar as relações sociais e a relação que a gente estabelece com a natureza. Como a gente aprendeu com as experiências ao longo desses últimos encontros, a agroecologia é uma proposta política que orienta todo um processo produtivo. Lembra a Nelsa falando da experiência da Justa Trama, mostrando como a agroecologia permeava todos os momentos e todas as preocupações daquela cadeia produtiva, da reutilização da água da chuva, a busca por uma energia limpa e renovável, uma gestão consciente dos resíduos, a utilização responsável da matéria-prima. A agroecologia também permeia a construção de uma outra relação entre quem produz e quem consome. Então é isso, a nossa compreensão da agroecologia não apenas como um modo de produção agrícola, mas como um modo de cultivar relações humanas sociais e saudáveis, um modo de organizar a vida nos territórios que não seja de exploração e violência. Dentro dessa lógica individualizante e predatória do capitalismo, a economia solidária, combinada com a agroecologia, encontra uma matéria-prima das suas ações orientadas para a transformação dessa realidade. Se a economia solidária e a agroecologia aparecem como respostas possíveis para a reorganização, né, do mundo do trabalho, para a reorganização da relação entre as pessoas e com a natureza, a elas soma-se a importância de uma educação intencionada para a conscientização e para a politização. Em muitos casos, a necessidade de renda, de acesso à terra, de acesso a alimentos, são porta de entrada para as pessoas terem um contato com esse projeto político do desenvolvimento solidário. Se a porta de entrada são essas questões econômicas, necessidade de acesso a condições materiais, esse trabalho de base, de adesão a um projeto político, é um processo de formação permanente, tanto para a transição agroecológica quanto para a construção de um sistema econômico solidário. E as contradições inerentes à sociedade, essas contradições que são constitutivas dos territórios e dos sujeitos que neles estão, são o ponto de partida para esse processo de conscientização, de tomada de consciência. Foi aí que a gente compreende a educação como uma dimensão fundamental do processo de organização comunitária, uma educação popular, transformadora, que reconheça os saberes e os recursos de cada território e que seja compatível com uma concepção do desenvolvimento que reconhece essa potência endógena, tanto do território como dos moradores que nele estão organizados. E daí esse debate sobre o território, né? A proposta de compreender o território, antes de tudo, como uma organização da natureza com a cultura. Uma educação, então, que se orienta pelas questões do território, para as questões dos territórios, tem que estar ancorada com essa cultura local e com essa identidade local. A gente conversou um pouco sobre o papel que as escolas elas podem ter nesse projeto de educação transformadora, e a gente aprendeu com as experiências que a gente viu nesse ciclo de debates, que nos territórios onde as escolas estudam a sua realidade local, dentro de uma pedagogia voltada para o desenvolvimento, as crianças mudam, os adolescentes mudam, as famílias mudam e o território se transforma.
E daí a gente passou, então, a essa compreensão de que a escola ela pode ser uma ferramenta importante nos territórios, para além da sua infraestrutura, mas ela pode se configurar como um espaço coletivo de encontro, de reunião, de troca de informações, que envolve toda a comunidade. E esse projeto político do desenvolvimento solidário, que também é um projeto pedagógico, ele não está só nas escolas, mas também nas cooperativas, nos empreendimentos econômicos, na cultura, na luta pela terra, na relação entre consumidores e produtores, nos espaços de prática de autogestão. E um aspecto fundamental dessa educação transformadora é a criação da autoestima, da autoconfiança, das pessoas se enxergarem como um ator importante do processo de mudança, se enxergarem como um sujeito do desenvolvimento. E a gente reconheceu que esse é um processo contínuo da formação de multiplicadores na perspectiva de um projeto político do desenvolvimento solidário. E a gente debateu como a educação acontece em qualquer lugar, desde que ela tenha um conteúdo adequado. E que esse conteúdo nunca será adequado se ele for escolhido por quem está fora daquela realidade. Então, para isso é preciso que uma educação, para que ela seja transformadora, ela seja produzida e que a sua gestão ela seja feita pelas pessoas diretamente implicadas naquele processo. Assim como a gente pensa a autonomia e a autogestão das pessoas na promoção do desenvolvimento, na construção de um outro circuito econômico, na construção da agroecologia, a gente propõe pensar também a autonomia e a autogestão enquanto promotores de uma educação transformadora. E acho que é isso, a despeito de reconhecer a importância do protagonismo popular e comunitário e o papel de uma educação transformadora e permanente intrínseco a esse processo, a gente viu, por meio dessas experiências e dos nossos debates, que a gente não pode deixar de dialogar e de disputar o Estado. Não apenas disputar os fundos públicos e o acesso às condições materiais para o desenvolvimento dos territórios, como também o reconhecimento e a visibilidade para essas iniciativas que já estão em curso. Na relação com o Estado, a gente tem os desafios no atual parlamento, e também a gente esbarra em limites da institucionalidade, a correlação de forças dentro do governo, e a gente compreendeu aqui que a nossa orientação deve ser pela reivindicação por financiamento de políticas para o fortalecimento e expansão das experiências de desenvolvimento solidário que agregam a economia solidária, a agroecologia e a educação transformadora, e por reconhecimento por parte do Estado para que garanta direitos e que tenha investimento e crédito para essas iniciativas. Eu acho que o arcabouço teórico e essas experiências práticas das iniciativas que promovem o desenvolvimento solidário, como a gente viu nesses encontros, elas têm como centralidade a vida das pessoas, as relações solidárias e uma preocupação incontornável com a dimensão ambiental. E essas experiências e essas teorias, elas nos informam sobre as possibilidades de construção do futuro. A gente reconheceu aqui nos nossos debates que a gente vive num sistema onde o modo de produção capitalista é hegemônico, mas a gente viu e a gente aprendeu e reconheceu também que a gente tem a sociedade civil organizada por meio de processos autogestionários e de iniciativas econômicas importantes. A gente reconhece essa capacidade de organizar de forma contra-hegemônica os processos econômicos, sociais e políticos, e a experiência de muitos anos de cooperativas, das empresas recuperadas, das redes de cooperação, da agroecologia, elas são um substrato para a gente pensar as possibilidades para o desenvolvimento solidário como um projeto para o Brasil, que coloca a democracia e a participação popular no centro do processo econômico e das transformações políticas, ambientais e culturais. O que a gente aprendeu nesses debates, de forma teórica e empírica, é que uma nova concepção de desenvolvimento é formada por 1 milhão de revoluções silenciosas e pacíficas, que elas já estão acontecendo em todo canto do Brasil, e que cabe a nós compreender os potenciais e os limites dessas experiências, contribuir para sua articulação em rede e disputar na sociedade e no Estado as condições para que elas sejam potencializadas como estratégia de desenvolvimento solidário, como um projeto político para o Brasil. Esse foi um pouco a síntese, né, dos debates que a gente teve, dos debates coletivos e da apresentação dessas experiências incríveis que a gente viu ao longo desses últimos meses. E daí a proposta para o dia de hoje, que a gente conte com a participação dos mediadores e mediadoras desses debates, respondendo algumas questões que eu vou falar agora. Que é assim, o que o seminário agregou no debate sobre a integração entre economia solidária, agroecologia e transformadora?
Quais foram as novas questões que emergiram no debate e o que ainda está frágil na nossa compreensão sobre o que é o desenvolvimento solidário? Quais novos subsídios a gente poderia buscar e com quem? E onde a gente quer chegar enquanto Instituto Paul Singer e como a gente pode continuar esse processo de articulação em torno do desenvolvimento solidário como um projeto de país. É isso, passo a palavra. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todos e todes. Ainda bem que eu tinha desligado, que já comecei a falar antes de dar o boa noite. Ansiedade. Bom ver todo mundo aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir a gravação. Eu tinha começado falando quando desliguei aqui o microfone, parabenizando a Bia, que acho que fez uma ótima síntese e levantou vários pontos que não é fácil, né? 6 seminários, 5, na verdade, né? Com esse, e conseguiu, acho que, sintetizar vários pontos importantes e não ousarei a responder todas as perguntas exatamente, mas talvez dar um pontapé aqui em algumas contribuições, né? Eu estava, talvez como que foram, acho que de novo, né? A Bia fez uma ótima síntese e os seminários foram muito ricos, né? Saiu muita coisa das sessões anteriores que permitem a gente pensar várias dimensões dessa articulação de economia solidária, agroecologia, educação transformadora na chave do desenvolvimento solidário, né? E eu pensei em talvez começar esse pontapé com a última pergunta, né? Onde queremos chegar enquanto Instituto Paul Singer e como continuar esse processo? Também não tem uma resposta única a ela, mas enquanto a Bia falava, e lembrando dos seminários também, eu estava pensando no Paulo Singer e na sua característica que sempre busquei aprender com ele, né? Mas de pensar a partir das coisas e sempre nos desconcertar, de certa maneira, com o seu pensamento, no sentido de apontar novos caminhos, novas possibilidades, pensar aquilo que a gente ainda não tinha pensado. Ele sempre nos provocava a fazer isso, né? E pensando um pouco na riqueza de todo esse seminário, eu estava pensando numa das coisas que eu acho que é uma das propostas do Paul Singer, como disse, acho que foi o Roberto no começo, né, não fazer uma discussão estéril, acadêmica, em torno do tema. Acho que os seminários, inclusive, foram ricos por causa disso, né? Eles trouxeram a experiência prática, empírica, como a Bia trouxe, das experiências concretas de quem está construindo a economia solidária no Brasil. E eu acho que a partir dessas experiências concretas o Instituto pode também fazer como o Singer fazia, justamente, acho que como essas perguntas que estão aqui nos provocam a pensar para além daquilo que a gente viu, né? E estava pensando um pouco, talvez um desafio nosso, estou me colocando, na verdade, um desafio meu, né? Quando eu participei, mediei a mesa, era um pouco como dialogaria com o professor Singer em torno daquilo que estava sendo apresentado. Qual seria o diálogo que seria possível, né? E fiquei pensando na contribuição dele, da próprio conjunto da obra do professor Singer. Então, tem um dos aspectos no terceiro seminário, que foi aquele que participei, bastante intenso, que era o Instituto NUA e o Banco Palmas, que é a característica de onde surgiram aquelas experiências, o que elas representam nas regiões das periferias, das grandes cidades, o desenvolvimento solidário em torno dessa articulação dessas comunidades para promover o seu próprio, endogenamente, seu próprio desenvolvimento, né? E lembrei dos textos do professor Singer,
antes dele entrar na economia solidária, que é os textos que, inclusive, o Marcelo ajudou a organizar, sobre desenvolvimento urbano. A questão da economia política e desenvolvimento urbano, que foi uma das grandes debates que o professor Singer teve, inclusive lá desde do seu doutorado, né? E teve uma coisa nas apresentações que me chamou a atenção, que não é trivial, né? Eu acho que naquela mesa, a própria Nayara do Banco Palmas chamou a atenção, que ela falou depois do Hermes. O Hermes contou, né, do Instituto NUA, que começou lá a iniciativa trabalhando no lixão na época, e o Hermes e a Nayara falou, não sei se é coincidência ou não, meio provocando, mas o bairro dos Palmeiras também era um antigo lixão, também era uma antiga... E no dia eu fiquei com isso, depois eu lembrando desses textos do professor Singer, eu fiquei me provocando, né, a pensar o desenvolvimento solidário a partir daquilo do seu oposto, da sua contradição, que é o desenvolvimento capitalista, o desenvolvimentismo, como ele aconteceu no Brasil. Ou seja, o lixão não é a marginalidade, não é o subproduto do desenvolvimento, né? Os lixões foram a produção do próprio modelo de desenvolvimento que foi criado no Brasil, que o desenvolvimento solidário vem se contrapor. Que é todo um debate, eu estou pensando no próprio discussão do seminário, né? Como projeto de país, o desenvolvimentismo muitas vezes norteou esse projeto, e daí como a gente se contrapõe a esse projeto desenvolvimentista que gerou coisas como exclusão, lixão, degradação ambiental, caos, e como essas comunidades estão... Teve uma frase do Hermes no seminário que também foi significativa. Ele falou olhar não apenas o copo vazio, mas o copo cheio. Como, a partir da situação, eles fazem do copo cheio e geram isso, né? O desenvolvimento solidário ele trabalha no meio de contradições também, e contradições, inclusive, do desenvolvimento capitalista, que aponta outras formas. Então, eu estava pensando isso para pensar o desenvolvimento solidário, pensando nessa articulação com contribuições do professor Singer, anteriores também. E isso acho que para a gente o debate urbano, o debate de populações, enfim, fazer uma ponte entre contribuições históricas do trabalho do professor Singer e essas experiências tão ricas que a gente viu e que ele também se entusiasmava no período que teve na Senais e nos últimos anos. Promover essas reflexões, acho que seria um projeto interessante que, enfim, dá uma riqueza enorme para se pensar, né? Eu, como disse, estou dando um chute aqui de um dos pontos, mas pensando nesse legado para o professor Singer e como essas experiências do Instituto no meio disso, como a gente pode ligar essas pontas, né? Não sei se ficou confuso demais, mas... Acho que é isso, Fábio. Inaugurou aí a rodada dos mediadores. Podemos passar, então, a palavra. Não sei se Mariana já quer pegar o embalo, Mariana, já que o Fábio já inaugurou aqui. Posso tentar contribuir com mais algumas coisas também, né? Coordenei ajudei junto com o Fábio, o Marcelo também a pensar um pouco essa mesa e foi bem difícil, porque a gente queria colocar vários outros exemplos e, né, tudo é importante, urgente, e eu fiquei depois revendo hoje e pensando, com certeza, acho que o Fábio traz essas, né, Banco Palmas e Nuas tem uma característica muito específica ali de ambientação, de toda uma conjuntura, e são 20 anos de história, né? Banco Palmas, 30 anos, Nuas, 20 anos, não é uma construção, né? Todo aquele ecossistema que foi criado de várias coisas interligadas, de pensar o financeiro com a questão da habitação, da moradia, do trabalho, do serviço, da realidade da periferia e as relações que foram sendo criadas e articulações, empreendimentos e
todo um ecossistema ali que está sendo formado há muitos anos, né? E que foi e também muito característico daquela realidade, e que é muito interessante, que é o que são as boas práticas que a gente quer trazer, quer pensar, que são muito inspiradoras, né? De como surgiram e foram se transformando e foram se. Uma coisa, acho que bacana, que acho que faltou a gente aprofundar, e que eu sinto falta aqui, não só nesse tema, mas na questão do Palmas, até o Nuas também falou que está com um projeto de moedas sociais, foi essa questão da tecnologia. Elas foram citadas ao longo dos seminários, e era uma das experiências também que a gente pensou em trazer, da questão do cooperativismo de plataforma, que também se liga com essa questão da tecnologia, as moedas sociais que hoje estão operando por plataformas digitais de transferência, né, de pagamento. Eu acho que é uma questão muito importante que a gente teve. Eu senti que ao longo a gente trouxe experiências muito ricas, mas e que é uma coisa que a gente até falou, é a riqueza delas, né, de resgatar o tradicional, resgatar como era feito, de voltar para o território. Mas eu sinto falta, acho que a gente precisa aprofundar como linkar essas tradições, essas práticas ancestrais que remetem já, né, da economia solidária, da comunidade, do território, da articulação, com a tecnologia, né, com inovações, que são tecnologias sociais também, mas como essas tecnologias elas podem ser alavancadas e ganhar outra escala, e agregando tecnologias é, desse de plataforma, da internet, coisas, né, que não existiam quando surgiram essas experiências, e como elas conseguem também fazer esse link, estão buscando fazer esse link, como é importante também a gente trazer para o atual, trazer para a nossa realidade, incorporar e buscar incorporar novas tecnologias para dar esse salto, né? Acho que isso é uma coisa legal que a gente pode, que eu fiquei pensando a partir dessas experiências, de uma coisa que a gente também queria ter trazido mais forte, que é essa questão da tecnologia, do cooperativismo de plataforma. O Sardá, eu acho que ele trouxe uma reflexão muito interessante. Achei que, assim, esse formato de ter duas experiências e de ter depois uma mediação, né, uma acadêmica, uma reflexão acadêmica, e de fazer esse link com a política pública, é um modelo muito interessante e que a gente tem que fazer com todos os temas, né? Acho que é uma experiência que a gente seria muito legal se conseguisse fazer esse exercício de trazer experiências práticas exitosas e interessantes e inovadoras que acontecem no Brasil inteiro, refletir sobre elas e como aplicá-las e levar essa relação delas, como poder transformá-las em políticas públicas também exitosas. Então, isso acho que é uma coisa bacana da gente aprofundar e pensar sobre isso, sobre todos os temas. E uma coisa que o Sardá trouxe, que era da questão de quais são as condições que a gente precisa, né, criar e ter. Acho que é uma reflexão que a gente também vale a pena a gente aprofundar. Quais são essas bases e essas condições que foram criadas nesses lugares e que a gente precisa criar para expandir, para fomentar e para replicar, né? Expandir a economia solidária como modelo de desenvolvimento, né? Só trazer exemplos é suficiente? Não, precisamos criar bases, né? Precisamos criar condições de que realmente se viabilize a economia solidária como um modelo de desenvolvimento de país, né? E qual que é esse caminho? O que está faltando aí, né? Além dessas experiências, o que falta para solidificar, para consolidar, para trazer a economia solidária para um outro patamar como um modelo de desenvolvimento econômico mesmo, né? Como que a gente vai desvendar e destrinchar como se financia isso, como dá visibilidade, como replica sem massificar, mantendo, né, as diferenças e as riquezas locais e territoriais, mas extrapolando daquele território e usando aquelas boas metodologias e práticas, né, que possam ser replicadas em vários lugares, respeitando as diferenças, né? Então, isso eu acho que é um desafio grande aí que o Instituto Paul Singer, né, e todo o seu quadro, acho que tem grande capacidade de pensar e contribuir para dar esse salto, né? De fato, assim, é uma coisa que eu também trouxe, que a gente não abordou, que eu senti falta, essa questão da industrialização. O Sardá lembrou um pouco, né, a gente participou junto uma época
um grupo de pesquisa sobre empresas recuperadas, a gente não trouxe esse mapa, né? O Dagnino atualmente fala muito da reindustrialização solidária, né? Da tecnociência solidária, acho que a gente não abordou também essa parte, acho que é um eixo fundamental, né? Da tecnologia, do desenvolvimento, da industrialização, como fazer isso sobre a ótica, né? Com os princípios da economia solidária, isso é importante para um projeto de desenvolvimento de país, né? E acho que a gente precisa. E uma outra coisa também que eu senti falta, Bia, até me chama atenção, e também acho que falta a gente aprofundar, que foi falado, mas não explicitamente, estava nas entrelinhas, que é a questão do papel da mulher, né, na economia solidária, essa questão de gênero, de raça, não apareceu muito nos nossos debates, acho que são questões urgentes e são muito profundas na economia solidária, né? Como as mulheres são protagonistas em vários segmentos da economia solidária, como as necessidades das mulheres também contribuíram para transformar a forma de trabalhar, esse meio de produção, as mulheres que estão em casa, mas trabalhando, né, fazendo trabalho doméstico, cuidando dos filhos, dos pais, mas que também estão produzindo, se articulando em rede, e que dão sustentação e estão criando outras formas de fazer de forma solidária, se articulando. Acho que esse papel da mulher, esse protagonismo da mulher também na economia solidária e contribuição da mulher, acho que é uma coisa que a gente precisa aprofundar, né? E como ela sustenta todo esse sistema capitalista também, e qual que seria o papel, né, da mulher, o que muda, qual que é a transformação dela num sistema econômico solidário, acho que seria um bom tema para a gente pensar e aprofundar. E tantos outros, né? Acho que outros, o Fábio, não sei se ele comentou, não tinha aberto ainda, que um outro tema que a gente queria ter trazido, essa questão da habitação, né? Os dois, tanto também, os dois modelos que vieram de organização popular em torno da moradia, e como esse tema também da moradia, ele é uma alavanca para vários outros temas, né? As pessoas se organizando naquele território, e aí produzindo junto e criando negócios juntos e se autofinanciando. O crédito aqui em São Paulo, a gente tem experiências de bancos comunitários que surgiram através de mutirões de construção, de autogestão, de moradia, e como que isso também pode ser uma alavanca, né, para financiar, para se organizar em rede, para gerar novos negócios, para criar todo um ecossistema também. É um debate que acho que a gente falou que gostaria de pensar, de trazer um dia um tema só sobre moradia e a política habitacional e economia solidária, e como todas essas possibilidades que podem gerar a partir de lá dentro de educação, de formação, né? Tem várias experiências também que articulam, né, como uma educação transformadora dos filhos, e como essa questão da moradia gera todo um ecossistema que pode ser uma grande laboratório aí, experimentação da economia solidária. E acho que tem várias outras aqui, sugestões de um monte de temas para a gente aprofundar aqui e relacionar sempre experiências práticas. Acho que esse modelo, né, à luz de algumas experiências exitosas e inovadoras, a gente aprofundar o debate, seguindo o modelo de desenvolvimento do Singer, mas também trazendo para o presente e apontando caminhos e diretrizes de como isso pode ser implementado como uma política pública, que era também uma das grandes lutas, né, do Singer, né, e do movimento de economia solidária, que tenha financiamento, né, do Estado e apoio do Estado para desenvolvimento dessas políticas e desse novo modo, né, de desenvolvimento, essa nova forma de produzir, de viver. Acho que é um pouquinho isso. Depois, qualquer coisa, eu falo mais. Ótimo, Mariana. Então, já temos algumas questões, tanto questões que surgiram no debate, algumas que precisam aparecer no debate ainda, né? Precisamos aprofundar. Muito obrigado. Não sei, não sei se Marcelo queria dar sequência, Marcelo? Vou sim, Roberto. Vou pegar aqui para a gente manter a sequência dos seminários.
Bom, primeira coisa, assim, esses seminários foram muito ricos, assim, foi muito interessante e excitante esse processo e gratificante também, assim, ver como que a gente conseguiu agregar tanta gente boa, tantas experiências boas, tantas análises, tanta perspectiva de inserção política no, numa proposta ousada de trabalhar desenvolvimento solidário como projeto de país. Mas acho que foi lançada uma pedra para a gente lapidar isso para o próximo ano. De fato, acho que dá para a gente construir mesmo nesse diálogo uma proposta, um projeto aí para amadurecer uma nova linha de desenvolvimento para o país que não é mais o capitalista. E achei legal falar agora depois já do Fábio e da Mariana, porque uma expectativa que eu tinha com esses debates, quando a gente conversou na organização, é amadurecer essa proposta entre a gente, mas a gente está pensando enquanto faz, né? E eu vi que o Fábio foi pensando, trazendo coisas agora, e a Mariana já tinha algo digerido, mas também refletindo agora, acho que isso dá essa riqueza, assim, o quanto que a gente consegue construir afinidades e, ao mesmo tempo, também o que falta ainda para a gente aprofundar e ver se a gente está construindo um caminho em comum dentro do Instituto para análise de pesquisa, para construção de outras pesquisas, esse possível observatório do desenvolvimento solidário, o que for. Bom, eu vou procurar seguir aqui o roteiro que a Bia propôs. Então, eu fiz a mediação do seminário que tinha o foco mais específico na agroecologia e da sequência de seminário. O primeiro foi da revista, depois o segundo e o terceiro. Eu senti que eles acabaram ficando mais presos na proposta que era pensar a economia solidária, o conceito de economia solidária a partir das experiências e de desenvolvimento solidário, com pouco diálogo entre essas três áreas, a economia solidária, a agroecologia e a educação transformadora. Eu senti que no terceiro seminário, no quarto, no caso, que eu fiz a mediação, em que a gente tinha a experiência do MST, trazida pela Rosana, que aí ela procurou percorrer isso, né, o quanto que nos assentamentos ocorrem experiências de economia solidária com as cooperativas, ocorrem experiências de agroecologia, aí também a gente sabe que não são todos, ela mesma falou que existem escolas de formação em agroecologia, ainda é um processo em transição dentro do próprio movimento do Sem Terra, mas que já é uma referência para eles que a produção seja agroecológica. E também essa incidência que eles fazem nas escolas que estão ligadas aos assentamentos, né, que são escolas, ela até colocou, né, são escolas municipais e estaduais, em que procuram trabalhar dentro da lógica da pedagogia da alternância, levando em conta a realidade dos assentados e a experiência dos assentados para aquela realidade. Então, é algo próximo do que a gente está chamando de uma escola, né, de uma educação transformadora, e que procura também trazer, além dessa realidade, um diálogo entre o conhecimento vivido, né, da experiência vivida, e também, pelo que eu vi da fala da Rosana, é um valor de promover também a autogestão. Isso para quem já esteve lá na escola Florestan Fernandes, que a Rosana é a diretora, coordenadora pedagógica, ali é totalmente uma imersão e nem autogestão. Você tem um momento aula, um momento de limpar banheiro, um momento de cozinha, de arrumar a cozinha e tudo. Então, ali se vive a autogestão.
E do Moura, o trabalho do Moura, assim, a gente justamente chamou, porque ele, já desde os anos 90, construindo o PEADS, né, a Pedagogia de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, já está ali presente as 3 ações de economia para gerar renda de forma de trabalho associado, para a produção agroecológica e é um trabalho de educação popular freiriano. Então, ali eu vejo como ele consegue, de fato, casar esse tripé que a gente está apostando nele. E também ali ele tem um texto que ele trouxe, o Moura, que ele fala da agroecologia como uma filosofia. E acho que isso está muito de acordo com várias pessoas da militância da agroecologia, que a agroecologia é um modo de vida. Assim como a gente vê na economia solidária, como um outro modo de vida. E ao ele falar de que é uma filosofia, ele está defendendo que também precisa ser olhada como uma compreensão completa de mundo, né? Um conhecimento amplo e não algo fragmentado em disciplinas. Então, se não pode ser algo fragmentado, as políticas públicas também devem levar em conta isso, essa não fragmentação. E o trabalho do Livres Cooperativa, do Guilherme, que o Guilherme trouxe, acho que também faz essa conciliação entre a produção agroecológica numa cooperativa de consumo que pega a produção de diferentes produtores familiares agroecológicos para ter essa cooperativa de consumo na cidade de Santos. Então, concilia agroecologia e economia solidária. Mas ali o elemento pedagógico, mesmo de educação transformadora, estaria menos presente. E achei interessante porque o Guilherme, diante dessa pergunta, né, do papel da educação, ele coloca a forma de organizar uma cooperativa de consumo para produtos agroecológicos tem um lado educativo, que é olhar para a sazonalidade dos produtos, para a biodiversidade do que é produzido, que nem sempre vai ter a mesma coisa, e para os próprios hábitos e costumes alimentares das pessoas que são esses cooperados consumidores. Na segunda questão, as novas questões e as possíveis fragilidades que a gente viu com o debate. Eu acho que a maior fragilidade, no geral, do debate foi essa questão da educação transformadora. Eu acho que nesse tripé que a gente está concebendo, no geral dos seminários, essa foi a parte capenga, né, de como articular a educação. No geral, agroecologia e economia solidária estão muito juntas já. Então, quase que toda a produção agroecológica vem de associações de camponeses ou cooperativas. Então, é alguma forma de economia solidária. E acho que as pessoas têm ciência de que é uma educação popular, tem um trabalho educativo ali, mas de conceber a possibilidade de pensar a escola como um lugar que prepara as pessoas pela autogestão, eu acho que, principalmente assim, quando a gente trouxe os acadêmicos, que são também próximos da economia solidária, ou militantes, eles trouxeram uma visão assim de um modelo estatal de educação, um modelo universal de educação, que parece que não é importante ou menos importante pensar a autonomia das escolas de construção dos seus projetos pedagógicos ligada àquele território e ao desenvolvimento daquele território com base na agroecologia e na economia solidária. Então, acho que isso é uma parte assim que para a gente pensar aqui, né, nesse grupo aqui de articuladores, como que a gente está concebendo isso aí
nessa proposta de desenvolvimento solidário, e acho que algumas pessoas no nosso seminário assim pareciam refratárias, e é interessante quando você pensa a pessoa que é acadêmica e é militante da economia solidária, que sabe, né, isso eu ouvia do Singer, que é a dificuldade em preparar as pessoas para a autogestão, né, a resistência que elas têm, mesmo com anos de experiência na economia solidária, pensar, então, precisa ser criado para a autogestão desde pequeno, com escolas autogeridas. É isso que eu acho que é como eu vejo esse tripé, essa perna da educação transformadora desse tripé que a gente está construindo. Eu acho que as novas questões também que surgiram para mim, o papel do Estado, eu acho que até eu tinha pensado pouco, acho que e foi algo que foi aparecendo bastante nas conversas. Então, é como ter políticas públicas para a economia solidária, acho que também, em parte, é o que a Mariana trouxe, assim, na reindustrialização. Então, o papel do Estado para pensar projetos de reindustrialização, políticas públicas de compras públicas de produtores da economia solidária, né, de várias coisas que o Estado compra e deveria ter políticas para comprar prioritariamente dos setores da economia solidária, e essa questão da autonomia das escolas em relação à sua proposta político-pedagógica ser voltada para o desenvolvimento solidário, para o desenvolvimento local e solidário, ou você ter um programa de uma escola estatal com um programa universal comum a todos. Acho que esse é um debate. Já indo para o finalzinho, a outra pergunta, né, que quais novos subsídios e com quem esses subsídios? Eu fiquei pensando, até conversando também com a Bia, a continuidade desses debates, desses seminários para o próximo semestre, próximo ano. Uma parte eu tinha expectativa assim, de a gente pensar um primeiro relatório, talvez aí o primeiro resultado nossa pesquisa, que também está andando sobre esse tema, colocar para pessoas discutirem, como os parceiros do IEB, acho que poderia trazer boas reflexões, como o Alexandre Barbosa, ou companheiros do COFECOM, economistas do COFECOM, que trabalham com a ideia de desenvolvimento, para a gente pegar e ter uma crítica, né? E acho que também a trazer pessoas próximas que são de povos indígenas ou quilombolas, né? Que são as pessoas que estão falando, desenvolvimento, a palavra desenvolvimento não pode usar mais, tem que falar em envolvimento, né? Eu até queria trazer, acho que é um debate até que teve nas Senais também, e eu queria trazer o Nego Bispo, estava trocando mensagem com eles e lamento aí o falecimento ou o encantamento dele, mas ele é um dos que faz uma crítica contundente ao termo desenvolvimento. E então a gente, uma proposta que eu já faço aqui de novos subsídios e com quem é essa continuidade dos seminários, uma nova rodada, e também a gente levar essa discussão para a ABCD, né, Associação Brasileira de Combate às Desigualdades. Eu acho que essa proposta de desenvolvimento solidário, a hora que a gente tiver mais dados palpáveis, é colocar isso como pauta, né? Se a gente está chamando de projeto de país, é ser projeto para combater as desigualdades. E também para a Secretaria Nacional a Secretaria de Periferias do Ministério da Cidade, que até ontem na nossa Assembleia também foi lembrado. E, por fim, onde queremos chegar? Eu acho que o desenvolvimento solidário como sendo uma marca do Instituto, isso eu tinha colocado, acho que isso a gente está caminhando para isso. Amadurecer essa ideia do Observatório Interuniversitário de Desenvolvimento Solidário do país, acho que isso também é algo que eu penso, assim, onde que a gente pode chegar para o próximo ano, e pautar esse debate de combate às desigualdades, o debate público sobre isso, com
o tema do desenvolvimento solidário. É isso, gente. Obrigado por enquanto e passo a bola. Ótimo, Marcelo. Mais um conjunto de contribuições que coloca o Instituto Paul Singer com responsabilidade maior de dar continuidade a esse processo, né? E ampliando, e realmente, quando a gente dá esses passos, a gente vê ainda quantos sujeitos, quantas iniciativas nós poderíamos envolver. Infelizmente, perdemos algumas, como é o caso, né, dessa grande referência que nós tínhamos com o bispo, né? Mas, enfim, passamos para Ronalda e Helena, fechar essa rodada aqui de síntese. Oi, Helena. Pode começar, Ronaldo. Certo. Então, eu queria boa noite a todas, todos e todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Eu queria parabenizar aí pela condução aí proposta por Bia e Roberto, mas, sobretudo, parabenizar a Bia pela síntese, Bia. Ficou muito interessante a síntese que você fez e, com certeza, aí foi muito tempo para você conseguir sistematizar a riqueza dos debates. Eu vou me pegar em duas questões, basicamente, que Bia propôs. Né, o que o seminário agregou no debate sobre a integração entre economia solidária, agroecologia e educação transformadora, e quais novas questões emergiram no debate que ainda está muito frágil na nossa compreensão de desenvolvimento solidário. Né? Então, assim, em relação ao que agregou, né, na medida que quer dizer, essa integração economia solidária, agroecologia e educação transformadora, ela agregou a compreensão de que, na medida que fortalece a produção de base familiar e associativa no campo, é um contraponto fundamental à modernização agrícola, né, ao agronegócio, não só pelas condições de trabalho e renda das populações rurais brasileiras, que são péssimas na grande maioria, mas também pelo impacto ou os impactos ambientais e sanitários com o elevado consumo de agrotóxicos e outro, né? Esse agronegócio que promete matar a fome no mundo, mas que aumenta a fome no Brasil. Eu acho que esse é um aspecto que ficou forte no debate, e também de que essa confluência é importante, é uma importante estratégia de construção de um projeto popular sustentável e solidário, que vai agregar aspectos produtivos, culturais e de inclusão social. Então, esse é um aspecto muito importante do conjunto dos seminários, né, e o que se aproxima bastante, ou melhor, consegue ser exemplo de construção de um projeto popular sustentável e solidário de desenvolvimento. Acho que algumas questões não são novas, mas elas permanecem muito fortemente e a gente ainda tem que enfrentar. Né? A principal delas poderá ser a economia solidária, uma estratégia de desenvolvimento alternativa ao capitalismo, que é a pergunta de Singer. Eu acho que ela está extremamente atual e a gente ainda tem que aprofundar. E aí, nesse sentido, um legado dos seminários é a gente tomar as iniciativas solidárias como os implantes socialistas que Singer falou, né? E a outra questão é em relação a levar o desenvolvimento a comunidades pobres. Eu vou trazer aqui alguns elementos das experiências que a gente assistiu no último seminário, que reforça, ou melhor, que exemplifica aspectos do desenvolvimento solidário que foi posto por Singer. Então, assim, em relação a levar o desenvolvimento a comunidades pobres, então nós ainda temos o grande desafio de expandir as iniciativas solidárias como estratégia de desenvolvimento nas comunidades empobrecidas. E aí eu vou ressaltar alguns valores do desenvolvimento solidário para depois demonstrar como as experiências trouxeram esses valores, como
por exemplo, um dos grandes valores, né, do progresso tecnológico deve respeitar a natureza, promover a autorrealização das pessoas, favorecer a igualdade, visar a satisfação de necessidades prioritárias da maioria, né? Também que os interesses sociais devem orientar as escolhas tecnológicas em favor da biodiversidade, da saúde e do bem-estar dos consumidores, bem como a autonomia de produtores associados individuais, e o que Singer traz é que deve prevalecer a cooperação como motivação de comportamento desejáveis em contraposição à competição. Esses aspectos, esses valores aqui postos, eles são facilmente perceptíveis nas experiências que aqui foram apresentadas. Então, por exemplo, Allenberg, quando ele traz a experiência da Fundação Casa do Homem Cariri, que ele começa dizendo: uma escola integral tem que ser integrada, tem que ter base no território, e a concepção de patrimônio como patrimônio cultural, histórico, né? E aí é uma experiência muito interessante que transformou a casa, que foi símbolo da aculturação dos indígenas cariris, em espaço que passou a recuperar a história dos cariris. E aí, nesse sentido, eles foram descobrir sítios arqueológicos, transformou o espaço em geração de trabalho e renda, todo o espaço da comunidade, ao mesmo tempo que preserva a memória e que tem um turismo de base comunitária, fundaram museus orgânicos nas casas dos moradores e, dessa forma, educa os jovens, as crianças e os jovens, que são gestores da experiência. Então, achei muito interessante. Um aspecto a ressaltar é que tudo isso que foi feito, imagine aquela experiência imensa, onde você tem as casas dos moradores como museus, as pousadas que são mães, são os familiares dos alunos que estão na fundação da Casa do Homem Cariri, que é da comunidade, tudo isso com baixíssimo custo. O custo dos alunos na Fundação Casa do Homem Cariri não chega a R$ 1. Né? Então, assim, muito interessante. Então, essa é uma experiência que traz esses valores que eu acabei de falar, assim como também a experiência que Eda Luiz trouxe com o CIEJA de Campo Limpo, sobretudo, que é uma experiência da escola integrada no seu entorno, né, que educa os jovens e adultos, tendo por base a economia solidária, e articula diversas iniciativas, como o Banco Comunitário, como as hortas comunitárias, feiras solidárias. É uma escola aí, Marcelo, você trazendo que acha com a fragilidade foi a educação transformadora, eu tenho dúvida, né? Primeiro, porque se a gente considera a economia solidária, a agroecologia como atos educativos, então eu acho que os seminários trouxe bastante a educação transformadora. Mas entendo o que você fala em relação ao espaço escolar. E aí o CIEJA Campo Limpo é um grande exemplo, né? Escola que tem portas abertas, mesas conjuntas, as dinâmicas de aula são diferenciadas, né? Tem as saídas culturais pelo bairro, a maneira como eles vão subverter a maneira de pensar o espaço escolar, né? E também os gastos com as verbas. Né? É um grande exemplo do que Eda vai chamar de agitação do encontro através dos diálogos. Achei bem interessante essa frase de Eda. E a gente fechou com Clarice, que a gente começou com a questão do território posto por Allenberg, e Clarice fecha trazendo a concepção de território. Né? Território não como negócio, não como mercadoria, mas como coletividade, como modo de vida. Né? E aí casa perfeitamente com o pensamento de Singer como elemento fundamental da educação transformadora, ou seja, a educação como praxis,
que articula, e aí Clarice traz, né, que articula as questões da vida com a ciência, ou seja, desenvolvimento. E Clarice vai aprofundar a concepção da escola como espaço de mediação entre trabalho, consciência e cultura, né? E que, assim, a importância de reconhecer os processos formativos dos movimentos sociais. E aí ela traz o exemplo do Pronera, que nasce da construção dos movimentos sociais para a política pública, tendo os movimentos sociais como protagonistas para organizar o processo educativo. Eu acho que essas três experiências trazem elementos que podem nos nortear para aprofundar a discussão do papel da escola. Eu acho que, nesse sentido, eu concordo plenamente, Marcela, acho que a gente deveria aprofundar alternativas relacionadas às escolas em todos os seus níveis, inclusive na universidade. Uma questão importante é que essas experiências todas se caracterizam pela autogestão. Nelas, há a participação das crianças, dos jovens, dos movimentos sociais. É bem interessante. Então, assim, eu vejo um casamento muito próximo, um casamento, um entrelaçamento aí bem significativo dessas três experiências, né, do Pronera, da concepção de educação do campo, da casa, da Fundação Casa do Homem Cariri e do CIEJA Campo Limpo, com a educação transformadora e com a concepção de desenvolvimento solidário. E aí eu queria fechar trazendo Singer mais uma vez para ressaltar que é preciso que os investimentos e os seus resultados sejam socializados, feitos por e para toda a comunidade. E aí o exemplo da Fundação Casa Homem do Cariri, ela é muito forte nesse sentido, né, para que todos possam ser donos da nova riqueza produzida e beneficiar-se dela. E quais as novas questões que emergiram no debate? Né? E como eu disse, não são tão novas, mas assim, eu acho que ainda é muito importante a gente discutir o dilema que se coloca para impulsionar a economia solidária, a necessidade de evitar o empreendedorismo individual. Eu acho que trazer essa discussão é muito importante, porque é muito triste ver que tem ministério hoje que tem empreendedorismo no seu título. Isso está... esse vírus está muito disseminado na nossa sociedade. E dizer que também uma outra questão importante, que essas experiências, inclusive, trazem, é a identificar brechas de mercado, que é tão importante para o desenvolvimento solidário, para levar o desenvolvimento a comunidades pobres. Então, eu queria concluir dizendo que eu concordo plenamente com todas as questões que foram aqui trazidas, né, por Mariana, por Marcelo e por Fábio. São questões importantíssimas que a gente enfrenta. Eu acho que já tem, inclusive, muitas questões que a gente vai ter o trabalho aí de compatibilizar, de sintetizar e de organizar. Eu passo para a Helena aí, Helena, por favor. Obrigada, Ronaldo. Bom, bom de ser a última a falar é que já falaram muito do que eu tinha pensado, enfim, e acho que principalmente eu queria começar parabenizando aí o GT que organizou esse ciclo. Eu acho que principalmente a liderança do Roberto em propor esse ciclo de seminários e liderar aqui esse fechamento, né? Porque eu acho que foi muito importante para a contribuição, para a constituição mesmo dessa nossa visão do que é o desenvolvimento solidário, e avançar um pouco nisso, né? Então, sobre o conjunto do ciclo todo, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante numa visão sobre o que é desenvolvimento solidário, que eu lembro que estava um pouco abstrata ainda quando a gente começou a falar disso, e acho que a síntese que a Bia fez traz claramente, né, os vários pontos aqui colocados. Eu acho que avançamos, inclusive, em relação ao que Paul Singer coloca, né, porque
eu acho que ele traz ali um aspecto, que não sei se foi falado já, mas que me chama a atenção, é assim, o desenvolvimento solidário como uma estratégia de superação desse conflito que tem entre o capitalismo e a democracia, né? Com aquela frase dele que ou o capitalismo destrói a democracia ou a democracia destruirá o capitalismo, né? E eu acho que esse conflito ele não se resolve exclusivamente com a economia solidária, nem acho que ele imaginava que se resolveria, né? Porque não se resolve exclusivamente com a reorganização do modo de produção, mas passa necessariamente com a reorganização do modo como a gente socializa as novas gerações nos valores, nas tecnologias, nos conhecimentos da sociedade, né? Ou são os valores, as tecnologias, os conhecimentos do capitalismo ou da democracia, e na forma da gente lidar entre as pessoas e com os outros seres do planeta, questão sobre a qual a agroecologia se debruça e é estratégica para a gente entender, né? Que passa, que chega na questão do bem viver. Então, eu acho que a gente está avançando nessa ideia inicial que ele colocou sobre desenvolvimento solidário em outros aspectos, inclusive sobre os quais ele não detalhou, não avançou, e eu acho que a gente tem bastante a contribuir nesse sentido, né? E eu acho que a gente, inclusive, essa questão, economia solidária, educação transformadora e agroecologia, essas experiências são o quê? E eu fiquei refletindo, né, fazendo essa lição de casa que vocês passaram sobre o que a gente aprendeu, eu cheguei à conclusão desse nome seria um arranjo de desenvolvimento solidário, né? E aí, retomando também uma definição que está no Paul Singer de quando essa ideia dos arranjos é quando as experiências, as iniciativas se conectam para melhorar a qualidade dos processos em todas as suas etapas, para melhorar o desenvolvimento, né, para potencializar o desenvolvimento tecnológico, a comunicação, fortalecer os processos organizativos, a coesão social e incidir politicamente de forma articulada, otimizar os recursos e promover as identidades e as perspectivas regionais, né? Todas essas ideias estavam já ali, né, no trabalho dele, mas eu acho que quando a gente olha essas experiências, essas primeiras experiências que a gente viu aqui no seminário, né, desde o Banco Palmas, MST, NUA, Fundação Casa do Armindo Cariri, enfim, elas demonstram claramente isso, né? E como elas são experiências longevas que se complexificam e vão produzindo todas essas conexões e esses fortalecimentos internos. Portanto, eu acho que essa ideia de arranjo de desenvolvimento solidário, ela pode ser um caminho interessante para a gente abordá-las, né? E especificamente do nosso seminário, eu acho que a Ronalda já fez todas as análises aqui, as referências que eu tinha também chamado a minha atenção para ressaltar aqui. Então, eu vou diretamente para as novas questões que ficam aqui, né, ainda para a gente avançar, né, que eu acho que, enfim, 5 encontros são 5 encontros, né, e eu acho que bacana que a gente está levantando um monte de questões, quer dizer que o assunto é rico, e a gente tem uma agenda aí de muitos ciclos de seminários, eu acho, né? E aí os temas que para mim ficaram em questão, né, para avançar, primeiro, essa questão mesmo, acho que o Marcelo falou um pouco, mas eu acho que, assim, o seminário trouxe também essa possibilidade de os agentes dos 3 campos se conhecerem, tomarem conhecimento da existência dos outros e das outras iniciativas. Isso não é trivial, não é comum, não vinha acontecendo, nem na academia, nem na política pública e nem no movimento social. Então, eu acho que esses diálogos que a gente propôs só iniciaram e demonstraram mesmo que se conhecem muito pouco ainda. Né? Então, eu acho que tem aí uma tarefa, que aí também já estou misturando com a próxima pergunta sobre o que é tarefa para o Instituto, do Instituto promover mais essa conexão e esse diálogo dessas experiências dos 3 campos, né?
Mas eu acho que aí a gente precisa avançar mesmo na compreensão, né? Eu acho que o, do, de, um aspecto, de alguns aspectos, e aí vou ressaltar especificamente a questão da educação, que era do nosso seminário, que eu acho assim, como o Paul Singer falou, que a economia solidária, o desenvolvimento solidário se dá nos interstícios do capitalismo, né? Mas não pode ficar nisso. Se a gente de fato quiser superar o capitalismo, a gente precisa chegar em todo mundo. Isso precisa ser uma alternativa disponível para todo mundo, né? E no campo da educação, especificamente, eu acho que a educação popular, ela está no interstício, né? Ela tem todas as premissas do que a gente falou aqui, do que a gente está chamando de educação transformadora, mas ela é restrita aos movimentos populares, aos movimentos sociais, às experiências muito restritas dos interstícios do capitalismo, onde elas conseguem acontecer. No entanto, a escola pública, ela é o equipamento público que chega em 100% da população brasileira e em 98% de todas as pessoas de 6 a 14 anos do Brasil e, portanto, das famílias. Então, se a gente de fato quiser superar esse lugar do interstício, chegar em todo mundo, a gente precisa ter um projeto para a escola pública. E aí eu acho que esses conflitos e esses desafios que o Marcelo apontou aqui, a gente vai precisar enfrentar, né? Porque são visões diferentes sobre o papel da escola na socialização das novas gerações e sobre a gestão da escola, o papel do Estado na gestão da escola. E eu acho que essa questão do papel do Estado também ela é a ser aprofundada no campo da agroecologia e da economia solidária. Eu acho que todos os conflitos em relação a direitos trabalhistas, CLT, etc., eu sei dos conflitos que existem isso também no campo da economia solidária, estão aqui colocados em relação a qual que é o papel do Estado e o que a gente deve pautar em relação ao Estado. Então, eu acho que a gente tem que trazer para os debates, tentar trazer nos próximos ciclos, as pessoas, os sindicatos. Acho que os sindicatos precisam participar dessa conversa e ajudar um pouco a gente a construir essa pauta, essa agenda comum do movimento, da política para o desenvolvimento solidário. E a outra questão que eu fiquei aqui com uma dúvida e levantou, e eu não sei se eu gostaria de que a gente aprofundasse mais, é o papel da cultura especificamente. Será que é um quarto campo? Eu ouvindo todas essas experiências, o Núcleo NUA, né, que é o Núcleo União da Arte, a Fundação Casa do Homem do Cariri, são experiências de cultura, né, que tem tudo uma... Primeiro tem uma visão da questão da cultura, depois tem uma série de iniciativas de empreendimentos da cultura, que é chamado, eu acho que de economia criativa por muitas pessoas, mas tem empreendimentos de economia solidária, autogeridos no campo da cultura, são também iniciativas educativas, então a gente pode abordar pela educação, pode abordar pela economia solidária. Mas será que é suficiente? Será que a própria cultura não fomenta também arranjos de desenvolvimento solidário, com toda essa experiência do turismo comunitário e todos os equipamentos da cultura do Estado, da comunidade? Então, eu queria trazer, eu acho que a gente podia, nos próximos ciclos, trazer para o debate também a experiência e a visão dos pontos de cultura, como uma política pública que eu acho que é muito convergente com o desenvolvimento solidário. Então, acho que é isso. Concluo aqui. E a minha última, em relação, quando eu respondi a última pergunta sobre onde queríamos chegar enquanto Instituto Paul Singer, a frase foi a do Roberto sobre a questão da articulação e conexão de 1 milhão de revoluções tranquilas, Roberto. Chama 1 milhão de revoluções tranquilas. E eu acho que foi super pertinente você trazer de esse livro aqui, porque eu acho que é disso mesmo que se trata. Tranquila não significa que não tenha muito conflito, né? Que não tenha muita disposição de luta. Bom, temos aqui participando aqui nessa noite também diversas pessoas. Boa noite para Gisela Nigro, né, para Arnoldo de Royos, para Jordânia,
para a Nayara, para a Vera Lúcia, o Baldino. Então, são pessoas que estão aqui no chat, estão participando conosco e contribuindo, né? O Arnoldo aqui chamando a atenção para as questões lá da COP28, também dialogando aqui com a questão de uma aproximação com o movimento de economia da comunhão, também recomendando leituras da encíclica Fratelli Tutti, enfim. A Vera Lúcia parabenizando a Ronalda sobre a questão da educação, né, nas escolas. Jordânia também valorizando a questão do Pronera, o debate do Pronera aqui, enfim. Então, tem várias contribuições, né? A vantagem que esse ciclo de seminários está e ficará disponível, né, no canal do YouTube do Instituto Paul Singer, mais uma contribuição do Instituto para as organizações, os movimentos, esse debate muito rico que nós estamos fazendo aqui, inclusive para nos ajudar e ajudar os movimentos, as organizações, também ajudar a gestão pública a não cair num pragmatismo, né, do fazer por fazer, né, vai fazendo as coisas porque tem que fazer. Então, esse debate é uma contribuição singela do Instituto Paul Singer. Falar no Instituto Paul Singer, lembrando que ontem tivemos a Assembleia, eu mesmo não participei, mas sei que teve, foi uma Assembleia muito rica do Instituto, né? Mais um passo para fortalecer o Instituto, e lembrando também que hoje nós estamos aqui no dia 12 de dezembro e daqui a 3 dias, no dia 15 de dezembro, nós estaremos celebrando no Brasil o Dia Nacional da Economia Solidária. Então, eu creio que esse nosso momento aqui hoje também é um momento de celebração e de dar essa singela contribuição à economia solidária no Brasil, né, em relação a, a esse debate necessário. Eu queria também aqui, foram colocadas tantas sugestões e tantas questões, eu também queria dar uma contribuição com mais algumas questões, né? Então, veja, nós estamos debatendo primeiro, né, quando a gente fala de desenvolvimento, é um tema árido, é um tema complexo, né? Nós temos que ter a consciência de que nós estamos insistindo nesse tema, a partir das construções que foram aqui faladas, a partir das contribuições do professor Paul Singer, mas é um tema que se coloca sob diversas abordagens, diversas perspectivas, mas também é um tema, obviamente, contestado, né? Um tema que foi desgastado, inclusive. A nossa pergunta, a pergunta que nós temos, nós vamos tentar ressignificar o desenvolvimento, né? Como processo, como direção, como objetivo, como conteúdo, como resultado, né? Isso depende da perspectiva que a gente olha, como processo, ou como objetivo, ou como resultado. A ideia nossa do Instituto Paul Singer seria tentar ressignificar. Da mesma forma, estamos falando de desenvolvimento solidário, né? Solidariedade também é um tema complexo, uma categoria muito complexa, né? Mas aqui, graças, obviamente, também às contribuições de Paul Singer, não é uma adjetivação sem sentido, né? O solidário, o desenvolvimento solidário, a solidariedade expressa valores, princípios, práticas, contestação de um tipo de desenvolvimento que não é solidário, né? Portanto, o desenvolvimento capitalista, como Paul Singer diz, que se constrói em cima de tanta desgraça, não é? Inclusive das guerras, como as que nós estamos vivendo. Agora, simbolicamente, eu me pergunto também, para avançar nesse debate, simbolicamente, nós podemos dizer que o solidário, né, ele agrega e ele expressa a nossa utopia militante da emancipação humana,
né? Ele vai expressar essa nossa utopia militante de emancipação humana, ele vai expressar o bem viver, vai expressar a felicidade interna bruta, né, que era uma das questões que o professor Singer tinha tanto carinho, ele vai expressar o socialismo autogestionário. Nós vamos tentar ressignificar a solidariedade ao propor o debate do desenvolvimento solidário. São questões, não é? Eu acho que vale a pena a gente ter também no nosso horizonte. Um segundo bloco de questões que eu acho que fica para a gente pensar né? Eu me lembro muito o professor quando dizia que a gente falava para ele do que estava acontecendo, né? Tanto desafio ali nos últimos anos com ele, e ele dizia: nós precisamos reunir a equipe, reunir as pessoas, precisamos chamar os companheiros, as companheiras, né? Então, é, é, eu diria que esse debate também nos coloca o desafio de pensar não apenas se estamos tentando ressignificar esses conteúdos, esses processos, mas se nós também temos como desafio como construir esse processo de emancipação humana, né? Como manter essa militância, essa utopia militante, como construir esse processo de emancipação. E isso considerando os diversos lugares, essas revoluções tranquilas, né? Eu falei silenciosa, essas revoluções tranquilas. Como fazer isso a partir de tantos lugares, dessa diversidade de iniciativas, que inclusive são dotadas de sentidos, né? Não é um lugar único, não tem um sujeito político especial, escolhido, destinado, né, a fazer esse processo. Agora mesmo a Helena falou de como envolver mais o movimento sindical. Né? Então, é, é, agora, o que nós vimos aqui é que essas iniciativas elas vêm de sujeitos desprovidos de privilégios, né? Você veja toda a narrativa, as várias narrativas, a narrativa do Joaquim, da companheira do Banco Palmas, a narrativa, né? As várias narrativas, as várias histórias de vida que a maioria vem de sujeitos desprovidos de privilégios. A pergunta é como nós podemos observar, conhecer, disseminar essas iniciativas e alternativas, né, como forma de dar visibilidade e de fortalecê-las. Na economia solidária, eu diria que nós tínhamos e temos essa compreensão de que a economia solidária ela não deveria ser vista apenas como um movimento entre os outros movimentos. Ao mesmo tempo, não deveria ser o movimento dos movimentos, mas como a gente deveria estar nos movimentos. Deveria estar presente nos movimentos que abraçam, que constroem a economia solidária como estratégia emancipatória humana, né? Como dizia Paul Singer, de resgate humano. Né? Então, ao mesmo tempo, né, não ficar no isolamento, mas, ao mesmo tempo, como se afirmar em meio a tantas prioridades, a tantas bandeiras, a tantas identidades que são muito fortes, a identidade da agroecologia, da agricultura familiar, da educação popular, do feminismo, não é? Então, também é uma questão que eu creio que para propor esse debate, né, teríamos que considerar, né? Como fazer isso, como agregar esses diversos sujeitos, né? Ou seja, o Instituto Paul Singer ele poderia promover um diálogo entre as diversas abordagens a partir da questão, da temática do desenvolvimento solidário, como conteúdo, como significado agregador, ou como algo que poderia expressar também a cosmovisão do bem viver, poderia também expressar e dialogar com o ecossocialismo, poderia também ser uma forma de dialogar com a sociedade da felicidade interna bruta. É isso que nós queremos. O Instituto Paul Singer poderia promover um diálogo entre essas diversas abordagens, mas a partir das revoluções tranquilas, das iniciativas. Quer dizer, são mais questões que eu diria que esse sexto encontro poderia estar despertando em nós, sobretudo para o Instituto Paul Singer, do que
nós queremos e podemos com esse processo, né? Eu anotei todas as perguntas aqui que eu fiz, então depois eu remeto para a Bia, né? Mas já estamos às 20h42, eu estou olhando aqui o chat no YouTube, né? Aqui tem o Antônio Vieira participando com a gente. O Antônio Vieira diz: as múltiplas experiências, tanto na educação como nos empreendimentos, nos seus diferentes setores, precisa ser acompanhada da luta pelo reconhecimento pelo poder público federal, estadual e municipal, né? E reforça aqui, né, Antônio, nosso querido Antônio, que a economia solidária como movimento social é exercido pelos fóruns, né, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, pelos fóruns estaduais e municipais, né? Então, é nesse sentido também. Eu abro aqui para mais algum comentário, não tem nenhuma questão específica no chat, abro aqui para alguns comentários e daí podemos seguir, Marcelo, para as conclusões, para o encerramento. Queria fazer um comentário breve. Juntando duas coisas, uma que a Mari falou e uma coisa do Marcelo também. O Marcelo falou um pouco sobre essa coisa do desenvolvimento solidário como superação das desigualdades. Esse seria o projeto para o Brasil, né? A superação das desigualdades, uma organização outra da produção, das relações, da nossa relação com a natureza. E eu acho que se a gente vai falar sobre superação das desigualdades ou compreender as contradições do capitalismo e como ele produz essas desigualdades, não tem como a gente não fazer esse debate sobre gênero e raça. Eu acho que isso é uma coisa que não está implícita, sabe? Eu acho que isso precisa ser explicitado de uma forma contundente. E dentro da economia solidária, eu acho que a gente tem essa percepção de que tem um protagonismo feminino, majoritariamente mulheres nos espaços de produção e comercialização, mas isso não se traduz em a ocupação dela nos espaços de representação, por exemplo, na participação em pé de igualdade, por conta de uma série de coisas que a Mari falou relacionadas à divisão sexual do trabalho, esse acúmulo de trabalhos, de cuidado. E eu acho que se a gente vai olhar para os territórios e para as pessoas mobilizadas no território como sujeitas do desenvolvimento, para o envolvimento da comunidade, a gente precisa falar sobre essas questões, eu acho, de forma bem explícita, assim, porque eu acho que isso faz parte de um outro projeto. Reconhecer a articulação do capitalismo com o patriarcado dentro de uma história colonial marcada pela escravidão, eu acho que é imprescindível para a gente pensar um outro projeto de desenvolvimento. Então, uma coisa que a Mari já tinha provocado um pouco, porque eu tinha provocado ela também, né? Acho que essa coisa meio se retroalimenta. E eu queria deixar registrado, então, que eu acho que são pontos que precisam ser abordados de forma explícita nesse debate sobre o desenvolvimento como uma forma de superação das desigualdades. Muito bem. Mais alguém? Eu gostaria de falar um pouquinho, Roberto. Claro, Marcelo. O Fábio também levantou a mão, então vou ser rápido aqui também já passar a bola, levantar a bola para o Fábio, que eu acho que em parte a gente deu conta e acho que a gente tem que continuar e aprofundar se essas três dimensões, economia solidária, agroecologia, educação transformadora, ou seja, a gente pensar um outro modo de produção, uma outra organização econômica, com um trabalho que faz sentido, um trabalho que é associativo, que não destrói a natureza, porque tem uma outra relação com a natureza, com o meio ambiente, uma outra relação entre os gêneros e entre com o fim do patriarcalismo antirracista e tudo, e uma outra forma de se alimentar, de produzir alimentos, de consumir, sem a indústria alimentícia, e uma educação que está voltada para projetos e dialogam e pensa esses projetos e
pensa o desenvolvimento daquela comunidade, daquele território, se isso dá conta, né? Se isso é um pouco, se é o suficiente nessas dimensões, assim. A Helena, por exemplo, já traz assim, talvez a cultura, eu acho que a cultura está passando por tudo isso. Eu converso muito com a Bia, ela fala sempre, olha, a questão de raça e gênero, eu falo para ela assim, é transversal. Ela está falando, olha, não, tem que ser nisso de que é transversal, ela acaba ficando implícita e vamos explicitar essas discussões. Acho que é pertinente, né? E aí o Fábio traz, né, trouxe outros elementos, né, em outros momentos, assim, a questão da cidade. Se a cidade é mais um eixo, acho que aí até aproveito para passar para ele, assim, como provocação, né? Eu acho que os três eixos, né, que a gente não sabe ainda se são eixos, são dimensões, são áreas, mas, enfim, é a forma como o encontro dessas três, a gente fala isso dá desenvolvimento solidário num processo que é desenvolvimento, que é contagiante e desenrola, unindo campo e cidade. Então, cidade também está embutido ali. Não sei se cidade seria mais um elemento. Então, acho que essa é a reflexão que eu queria trazer aí. Também já passo a bola para o Fábio, que era justamente em diálogo com o fato de você ter trazido assim a cidade. Será que a cidade seria mais um elemento ou ela também é algo transversal aí, que é justamente uma outra relação campo e cidade, ao a gente tratar da agroecologia, enfim. Passo a bola para você, Fábio. Eu estava falando, caramba, essa passada de bola já abre um leque de coisas. E acho que o tempo. Quando o Roberto abriu falando, alguém quer comentar? Eu falei, nossa, eu quero comentar um monte de coisa, mas não vai dar tempo agora, né? Mas talvez só ouvindo, acho que foi ótimo também hoje, porque acho que organizou uma agenda enorme que eu acho que a gente tem que debruçar. Eu acho que tem vários pontos que a gente percebeu a partir das perguntas que precisamos refletir mais, debater mais, trazer outras pessoas. Eu, finalizando 2023, estou bastante feliz com o resultado e com aquilo que aponta para frente para a gente debater, né? E, enfim, eu acho que tanto essa questão da cidade que o Marcelo trouxe, acho que eu estava até pensando, quando eu estava lembrando, por isso que eu lembrei da economia política da urbanização do Paul Singer, né? Era justamente como eu leio o livro, a não distinção entre campo e cidade, ver os dois como intricamente relacionados, assim como a não separação entre periferia e centro, etc., quando pensa a cidade. E isso acho que dá um campo de discussão enorme para pensar essas experiências, aquilo, né? Os interstícios no capitalismo, essas experiências como experiências socialistas e, enfim, o que eu queria dizer como comentário talvez geral, a gente continuar debatendo e acho que debatendo esse pano de fundo que o Roberto trouxe, que a Helena trouxe, que é o que são essas revoluções tranquilas, como elas e todas as outras coisas se ligam, né? Eu acho que um pouco. Estou falando de revolução tranquila, que eu acho que o tema é a transformação dessa sociedade para alguma outra coisa solidária, emancipada, para o tema que o Roberto trouxe. Então, uma questão de fundo que são essas transformações, e daí envolve todos os sistemas que surgiram hoje, né? Que educação que que é a educação transformadora, como ela se articula, qual é o papel do Estado? Eu estava pensando isso, acho que o próprio professor Singer trazia o Estado como aquele que equalizava desigualdades, mas não na chave que conduzia o processo, até essa discussão que o Marcelo e a Helena trouxeram, né, com aquele que homogeneiza, etc.
O Estado tem outro papel, na verdade, é de equalizar e dar espaço para que as comunidades ajam. Enfim, eu acho que tem uma agenda enorme de discussão. A Helena que falou, né? Foram 5 encontros. Acho que precisamos de outros mais 5, e ir aprofundando e trazendo esses outros parceiros e articulando com outras visões, pensando o que é a revolução. Essas revoluções, esse 1 milhão de revoluções que acontecem e que, para se tornarem continentes, precisam se articular, né? Então, acho que é isso. Deixar só esse comentário, de novo, parabenizar a iniciativa, e eu acho que o que sai é que em 2024 temos bastante assuntos a tratar. Bom, eu não estou vendo mais ninguém com as mãozinhas levantadas. Nós estamos chegando já às 21 horas, né? Então, no nosso limite. Queria, então, devolver aí a coordenação para Marcelo, para que ele possa, então, conduzir aqui o encerramento da atividade. Muito obrigado, Roberto. Acho que foi ótimo a forma como você conduziu, sempre fazendo uma boa mediação e trazendo ótimas reflexões, assim, e o trabalho da Bia de síntese e as provocações, assim, foram ótimas. E vamos pegar aí, já temos um pano para manga para o nosso planejamento aí em janeiro, a gente já continuar com esse GT de produção do conhecimento, já elaborando uma nova sequência desses seminários e pensar aí no diálogo deles com a pesquisa que a gente está produzindo e vamos em frente. Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, de cada um aí que contribuiu, Roberto, Bia, Fábio, Helena, Mariana e Ronalda. E obrigado para todos vocês aí que estão participando no YouTube, depois vão assistir esse vídeo também. Grande abraço, muito obrigado.